Quitéria Guringano, a que agradeço a presença aqui em estudo, como forma de olharmos para dois temas que elegemos para hoje, a questão dos ataques em Malema e também em Gondola, também falar de Nampula e também a província de Manica, e logo em seguida vamos falar sobre a questão dos pronunciamentos do provedor de justiça sobre a questão da corrupção em Moçambique. Para já, vamos começar com a questão dos ataques. Seja bem-vinda mais uma vez, Quitéria, neste caso ao programa. Os ataques, estamos a falar do primeiro ataque que aconteceu na última sexta-feira, em Malema. Por aquilo terá acontecido, uma certa pilhagem por parte dos autores, protagonistas deste ataque. A polícia tratou de dizer que era um delito comum. Entretanto, no que se refere aos dois ataques que tivemos na zona de Zipinga, no distrito de Gondola, na província, neste caso, de Manica, a polícia não chegou a se referir que se tratava ou não de delito comum, sobretudo porque sequer, efetivamente, terão, neste caso, os protagonistas, depois saqueado os bens que estavam, neste caso, nos caminhões de longo curso, que foram, neste caso, atacados. Tivemos 5 feridos no segundo ataque, nos 2 ataques, neste caso, de Gondola, e tivemos um morto e 3 feridos no ataque de Malema como saldo. Podemos ou não dizer que trata-se mesmo de delitos comuns também em Gondola, tendo em conta aquilo que foi a afirmação da polícia em Malema em relação aos fatos? Saudações a todas e todos os telespectadores que nos acompanham. É preciso referir que quando falamos dessas situações, há uma série de características que é preciso colocar na mesa no levantamento das hipóteses. E uma destas questões é o facto destes ataques se intensificarem em período de campanha eleitoral, mas também o facto de que cada um destes ataques não tem um rosto devidamente identificado. E no contexto moçambicano... Nenhum dos ataques foi reivindicado até agora. Nenhum dos ataques foi reivindicado até agora. E no contexto moçambicano, estamos acostumados, a nossa polícia, de alguma forma, a não partilhar informação suficiente ao público, no sentido de eliminar as possíveis dúvidas da sociedade e perceber que efetivamente é um trabalho que está a ser desenvolvido no sentido de trazer a público uma informação concreta. Quer dizer, estamos num contexto em que temos ataques em Cabo Delgado que se têm intensificado e muitas desta informação não vem ao público. Estamos num contexto em que temos um ataque em Malema com informação não muito clara de pilhagem ou não de bens, mas também com esta informação em relação a tratar-se ou não de delito comum. Coincidentemente, temos esta situação em Gondola, mas também temos tido uma série de registros no país, até de situações ao nível de Coamba, que se vem intensificando. Agora, é preciso, no levantamento de hipóteses, também considerar o facto de que há uma versão que tem sido debatida, e a Carta de Moçambique é uma das que levantou esta hipótese, que a situação de Malema pode ser um alastramento da situação de Cabo Delgado, e até foi levantada a hipótese de que havia uma situação de ajuste de contas entre garimpeiros que tinham as suas pedras preciosas a serem transportadas ilegalmente também nestas viaturas ao nível de Malema, e que poderia ser esta uma das causas que se aventa nesta situação. Por outro lado, Gondola também tem sido levantado o debate sobre os possíveis ataques da junta militar, embora se diga que a junta militar não reivindicou especificamente o ataque, mas de todas as formas, estes cenários todos nos levantam um debate maior sobre a ausência de Estado ou sobre o papel do Estado na proteção dos cidadãos e na salvaguarda de que os cidadãos podem circular livremente sem temer qualquer tipo de ameaça. Nós estamos num Estado independente, estamos num Estado que recentemente assinou um acordo de paz definitiva, e nestas ocasiões nos perguntamos qual é o significado efetivo de paz definitiva, quando neste país continuam milhares de moçambicanos a morrer diariamente. Portanto, este acordo de paz é colocado em causa? É colocado em causa. Principalmente estamos num período de campanha eleitoral que
por natureza também é caracterizado por alguns focos de violência e instabilidade. E esta também violência pode tender para um período pós-eleitoral de ainda mais violência. Então, se o Estado não exercer o seu papel de conter a violência neste momento e de tranquilizar os cidadãos para que eles tenham uma maior comodidade em relação à circulação, isto até pode condicionar a participação dos cidadãos nas eleições. Quer dizer, das duas uma, tem duas possibilidades. Ou os cidadãos participam ainda mais das eleições, no sentido de que a nossa posição e a nossa presença pode influenciar, em última instância, o tipo de política que nós queremos, o tipo de Estado que nós queremos e o tipo de resposta que nós queremos para esta situação, ou os cidadãos decidem pela abstenção. Estamos a dizer, por exemplo, que temos hoje cerca de 1.800.000 pessoas em insegurança alimentar em Cabo Delgado. Temos cerca de 2.267.000 habitantes em Cabo Delgado, dos quais 1.185.000 são eleitores. Então, este 1.185.000, numa situação de estabilidade e que esses focos de violência também se alastram para Nampula, sendo ou não uma situação com os mesmos autores sem rosto de Cabo Delgado, tendo uma situação de foco de violência na zona centro. Em Manica, temos também situações que se vêm alastrando, incluindo de queimas de residência, uma situação de violência eleitoral. Então, tudo isto condiciona o sentido de segurança como um direito humano, como uma necessidade básica e fundamental dos cidadãos de Moçambique. Muito bem. Em relação à questão de Gondola, há muita informação sobre se é ou não efetivamente a junta militar que está a ser partilhada nas diferentes plataformas e também nas próprias redes sociais. E se for efetivamente a junta militar que atacou em Gondola, o que é que se faz? Negocia-se com a junta militar ou diz-se que este é um problema apenas da Renamo e a Renamo tem que resolver? Claramente que nós, quando falamos de presença de um Estado, conferimos o papel de proteger os seus cidadãos, em última instância, este mesmo Estado. As instâncias que foram constituídas ao nível estatal para proteger os cidadãos. É, de alguma forma, prematuro para nós, como sociedade, avançar efetivamente quem são os autores disto, mas havendo esta possibilidade de ser efetivamente a junta militar, é papel do Estado, sim, proteger os cidadãos, não só a resolução 1325 sobre mulher, paz e segurança, como os diferentes tratados que Moçambique ratificou ao nível internacional, chamam ao Estado esta responsabilidade. Digo isso porque o general Nhongo, muito antes mesmo da campanha eleitoral, avisou que iria atacar a qualquer momento, sobretudo nesse período de campanha eleitoral. Portanto, é por isso mesmo que pergunto o que é que se faz com esta junta militar da Renamo? Não, é preciso, em todos estes focos de conflito, o Estado não primar somente pela via militarista, que nos mostrou já em Cabo Delgado que não é a única via e que não é a via que resolve, em última instância, esse tipo de situações. Aliás, a nossa história, a história de Moçambique, prova que durante muitos anos negligenciamos uma série de conflitos por julgar que a via militarista era suficiente para estancar estas situações, mas a história nos ensinou que é preciso considerar todas as vozes sociais e é preciso não só negociar com as diferentes fontes de conflito, embora muitas vezes o Estado diga que não deve negociar com bandidos, não deve negociar com criminosos, mas é preciso negociar, mas também é preciso fazer um exercício muito maior de perceber as motivações dessas situações todas, porque a situação que nós fomos assistindo, por exemplo, nas prisões de Amada Abubacar, nas prisões que foram seguindo em Cabo Delgado, percebemos que havia um exercício muito amplo de estancar qualquer fonte de informação, ou de estancar qualquer exercício de aproximação e vergar pela via militarista. No entanto, perceber as motivações da instabilidade de Moçambique, mesmo sob o ponto de vista de perceber por que é que os cidadãos moçambicanos se oferecem a contribuir neste tipo de ataques. Falamos da situação em Cabo Delgado, falamos da situação na zona centro em Gorongosa, no passado, no presente, e percebemos que efetivamente há cidadãos excluídos dos processos em Moçambique, há políticas públicas que não são suficientemente inclusivas, há cidadãos que clamam maior espaço, pelo menos para a satisfação das suas necessidades básicas. E se nós considerarmos estas vozes como moçambicanos,
Ao invés de dizermos que há moçambicanos que estão a servir a estrangeiros, ou estão a servir a tanzanianos, ou estão a servir a grupos que promovem terrorismo, procuramos perceber o que é que está a facilitar, o que é que está a servir de agente facilitador para que nossos irmãos moçambicanos, nossos jovens, adiram a este tipo de situações para eliminar as causas. Quer dizer, a identificação do problema é importante para agir sobre as suas causas básicas e, acima de tudo, para criar um sentido de reconciliação nacional, porque nós ciclicamente assinamos acordos de paz, sem olhar para o sentido de reconciliação nacional, sem criar uma situação em que o moçambicano sinta-se efetivamente incluído e tenha um prato na sua mesa para evitar que estes focos de conflito se alastrem e que sejam repetitivos. Então, creio que é de fato bastante importante considerar esta vertente da negociação, do estudo das fontes de conflito, alargar este problema para que a sociedade moçambicana seja parte na resolução deste conflito. Costumamos dizer nós que muitos dos blindados que nós vemos a reprimir as manifestações no nível da capital e não só, não vemos quando há estas situações, mas também dizemos nós que o Estado de alguma forma respondeu tardiamente a necessidade de envolvimento dos grupos religiosos, envolvimento, embora mesmo que seja tarde, mesmo que seja tarde, sempre é necessário envolver os grupos religiosos, envolver a sociedade civil, envolver os atores sociais e até os partidos políticos, como levantou aqui uma hipótese de um partido político ter a sua junta militar envolvida nisto. É preciso que os cidadãos moçambicanos se sintam parte, possam ter voz ativa, possam sentir que têm um contributo válido na resolução destas situações. E só assim nós poderemos dizer que efetivamente várias alternativas foram esgotadas na resolução deste problema, porque não existe um problema com uma fórmula mágica ou com uma fórmula única. Muito bem, ainda bem que falou do partido político, que possivelmente a sua junta militar deverá estar envolvida nesta situação de Gondola em particular. As informações da polícia no terreno indicam que são 4 indivíduos que estão ainda a monte, mas entretanto há outros 4 indivíduos que a polícia depois conseguiu ouvir, que tinham sido sequestrados, mas depois foram, de certa forma, resgatados pela polícia da República de Moçambique. São estes que terão contado como é que terá acontecido o filme durante a situação, tanto às 2 horas, assim como às 5 horas da última terça-feira, na zona de Zipinga. É preciso também considerar que esta é uma zona estratégica em termos de transporte, tanto de passageiros, assim como também de bens, e que depois até algum destes caminhões, algum desses passageiros também vão para o Zimbábue, vão para a Zâmbia, portanto, vão para o Malau, portanto, é uma zona muito estratégica em termos de ataques. E não é a primeira vez que ataques desta natureza acontecem, e acontece quase que a semelhança dos que se registravam no tempo dos ataques, neste caso, da própria Renamo, em que não existe efetivamente saque de bens. O primeiro caminhão que de lá passou transportava madeira, em nenhum momento saqueou-se, nesse caso, a madeira, feriu-se apenas as pessoas que ocupavam o próprio caminhão, no número de 2, e depois também voltou-se a ferir mais outras 3 pessoas e não se saqueou também os produtos alimentares que estavam no segundo, neste caso, caminhão de longo curso. Se for efetivamente uma questão da junta militar, como é que a Renamo deve se posicionar no sentido de resolver essa situação? Okay. Claramente que numa situação destas em que não há saque, uma mensagem efetiva está a se enviar à sociedade moçambicana e está a se enviar a determinados atores. Não caberia a mim especificamente dizer como é que a Renamo se deve posicionar, mas eu creio que qualquer parte envolvida numa situação desta natureza deve procurar dialogar e deve procurar entender as causas, mesmo que pareçam evidentes, para agir sobre as causas de modo a evitar alastrar esse tipo de situação. A negociação, como foi levantado antes, é a melhor estratégia para garantir, assegurar que os cidadãos não sejam vítimas de um conflito que poderia ser resolvido logo na primeira hora. Quer dizer, milhões de moçambicanos podem ser afetados, podem ter a sua circulação condicionada, podem ter a sua vida diária condicionada por uma situação que pode ser resolvida na base da negociação. Aliás,
O próprio Mariano Nhongo, nas suas primeiras intervenções, mostrou esta disponibilidade e abertura para dialogar, para sentar e, acima de tudo, encontrar um entendimento, embora todas as partes apresentem muitas vezes posições extremistas, não cabe a nós dizer como é que uma das partes... Agora, o problemático é Mariano Nhongo querer negociar com o governo e não querer efetivamente um entendimento com o próprio Renamo. Provavelmente porque, numa fase inicial, a discussão e a tentativa de negociação era entre as partes dentro do mesmo partido político e julgando, como uma hipótese, não tendo havido entendimento, querer mostrar uma relação, demonstração de força. Quem que tem poder efetivamente para decidir e para representar esta parte dentro das negociações com o governo, e isto condiciona de alguma forma, coloca vários questionamentos sobre o sentido de novos acordos de paz em Moçambique. Ou seja, de eleições em eleições, não temos sido submetidos a novos acordos de paz. E uma das questões que eu costumo levantar é que os jovens que vão votar hoje, que vão votar nestas eleições de 2019, ou a maior parte dos cidadãos que começam a votar nestes processos eleitorais de 2018 e 2019, não participaram quer na luta pela independência, quer na luta pela democracia, pelo multipartidarismo. Isto significa, de alguma forma, que embora exista um determinado sentimento de gratidão em relação ao passado, Moçambique precisa começar a escrever novas histórias e deve, de alguma forma, romper com esta tendência de ano após ano estar a discutir a mesma situação de negociação de paz, porque isto atrasa, de alguma forma, o tempo que nós, como moçambicanos, temos para discutir políticas públicas consentâneas com os problemas que os cidadãos ultrapassam hoje. Nosso país é um país bastante rico, mesmo que tenha um dos povos mais pobres do mundo. Nós somos um país bastante rico e essas situações muitas vezes criam uma distração. Também podem servir como estratégia de distração, em que os nossos recursos são pilhados, em que os nossos minérios são pilhados, a nossa madeira sai a debandada, estamos a ter uma série de escândalos, de rombos financeiros, e ninguém está atento a este tipo de situação, porque todo mundo está concentrado a gerir situações de conflito pós-conflito. O nosso país é um país que está a viver ciclicamente conflitos que poderiam ser resolvidos negociando, que poderiam ser resolvidos pela prevenção e, acima de tudo, através da presença, quer no parlamento, quer na governação, de vozes críticas que começam a aprofundar um debate de políticas públicas, um debate para o desenvolvimento e um debate, acima de tudo, de como incluir os cidadãos na governação. Porque no dia em que tivermos os cidadãos incluídos na governação, ou com um sentimento, uma percepção de que são consultados, existe uma lei de consulta pública, os cidadãos participam na decisão, dificilmente poderá-se falar de cidadãos instrumentalizados ou não para participar na promoção de conflitos. E mesmo nesta situação, neste diferendo que caracteriza a Renamo, uma das queixas que a própria junta militar tem é que não foram suficientemente ouvidos, não foram suficientemente considerados na discussão, e houve um acordo apressado entre a parte que consideram suspeita, o presidente da Renamo neste caso, e o governo. Mas se houvesse evidentemente uma situação da auscultação destes militares, da auscultação das bases, mesmo que houvesse uma tendência de instrumentalização, não existiria um espaço... Uma fracção. Uma fracção. Então, é preciso que a base destes entendimentos todos seja incluir os cidadãos na governação. Quer dizer, termos também um Estado que protege os cidadãos. Estamos a falar hoje destes focos de conflito interno, mas também temos a situação da xenofobia na África do Sul, que não se pode esquecer. Tivemos a situação dos guarda-fronteiras que foram assassinados dentro do nosso território nacional. Moçambique está hoje a dormir por cima de uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento, porque poderemos ter conflitos na Zona Sul, na Zona Centro, na Zona Norte, porque temos em todo lado cidadãos insatisfeitos pela proteção que têm em relação à sua vida, em relação ao direito à vida, quando dizemos que o nosso maior valor é a vida como Estado moçambicano. Muito bem, vamos olhar agora para o segundo tema que elegemos, a questão da palestra que o Provedor de Justiça terá proferido ainda esta semana. Eu vou passar a citar algumas das passagens da palestra, nesse caso do Provedor da Justiça. Uma das passagens avançou que se temos tudo para dar certo, o que é que nos falta efetivamente para darmos certos, mas também passo a citar de forma precisa o que terá efetivamente dito o Provedor
da Justiça disse que alguns dirigentes no país, em número considerável, não são honestos nem íntegros e estão envolvidos em atos de corrupção, o que retarda o desenvolvimento do país. Como é que podemos interpretar estas declarações do Provedor de Justiça, sendo quem é uma pessoa que passou pelo governo, foi ministro, neste caso, da Justiça, conhece muito bem os corredores do poder e aparece a dizer que alguns dirigentes no país, e em número considerável, não são honestos nem íntegros e estão envolvidos em atos de corrupção. Como interpretamos? A desonestidade como cultura foi criada ao nível das instituições estatais moçambicanas, porque eu costumo dizer que por muitas leis que nós tenhamos que são favoráveis, por muitos instrumentos de combate à corrupção que nós tenhamos, os papéis não falam, o que falam são as instituições, o poder das instituições de penalizar, de sancionar e, acima de tudo, de mandar uma mensagem de combate à corrupção efetivo é o que vai contribuir para que tenhamos instituições mais honestas. Costumo dizer que Moçambique, durante muitos anos, o povo moçambicano durante muitos anos tinha uma imagem internacional de um povo pobre, mas honesto e humilde. No entanto, roubaram-nos esta imagem da honestidade e somos categorizados como um dos povos mais corruptos do mundo. Aliás, o barômetro sobre corrupção que foi feito ao nível nacional mostrou que para os cidadãos em Moçambique, a polícia e o governo são tidos como as instituições mais corruptas existentes neste país. E esta é uma má mensagem, porque quando discutimos a corrupção ao nível da base, ao nível quando lidamos com a polícia de trânsito, ou quando lidamos com, quando vamos tratar o BI ou o passaporte, este é um reflexo de um problema muito maior que a nossa sociedade tem e que está ao nível de topo, dos exemplos que devem ser passados à sociedade para que efetivamente o cidadão tenha um compromisso efetivo com a transparência, com a boa governação. Isto inclui não só o acesso à informação, mas também que todos aqueles escândalos de corrupção tenham um desfecho muito claro. E há alguns pontos muito específicos que se levantam em relação a isto. Nós temos uma série de situações, de escândalos de corrupção, que aconteceram nos últimos 5 anos, que não tiveram desfecho favorável. Estamos a falar do rombo financeiro de mais de 38 milhões ao nível das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, que é um caso que foi levantado em 2015, mas até hoje não tem desfecho. Estamos a falar dos 20% que o governo deveria canalizar às comunidades locais provenientes dos recursos daquilo que os megaprojetos canalizam ao Estado. São 20% que ao nível de Sofala, por exemplo, quando Helena Taipo tomou posse em 2015, quer dizer, um pouco depois de tomar posse, houve uma reunião da escutação e o governo, ao nível de Sofala, dizia que os megaprojetos não canalizaram, mas os megaprojetos conseguiram provar com documentação que este valor tinha entrado no Estado e foi discutido em relação a onde é que foi parar este valor. A mesma situação verificou-se ao nível do teto. Estamos a falar do escândalo do FDA, que é um caso que foi aparentemente julgado, mas que até hoje continua em banho-maria. Estamos a dizer que mais do que isso, quando olhamos para o informe geral do Estado, sobre o Estado da Nação, do Presidente da República, vimos lá um rol de conquistas que inclui os beneficiários do FDA, que foram provados em julgamento que nunca existiram, que foram familiares. Ou seja, temos muitas vezes relatórios governamentais com estatísticas que não conferem com a realidade. Mais do que isso, é só olhar, por exemplo, para as estatísticas que são muitas vezes apresentadas como estatísticas que mostram grandes resultados na geração de emprego, no acesso à água. Dizia a estatística em 2014 que 45% o programa quinquenal do governo em 2015 dizia que até 2014 45% da população em Moçambique tinha acesso à água e que até 2019 55% da população, mais de metade, teria acesso à água potável, segura e potável. No entanto, os dados do censo do Instituto Nacional de Estatística vêm provar que apenas 22% da população moçambicana que tem acesso à água potável. Então nós perguntamos de onde é que vêm estes dados todos? Ou seja, o Estado nos ensina a falsear dados, temos dados muitas vezes corrompidos e isto envia uma mensagem errada
tanto as instituições do Estado no geral, como as gerações vindouras. Quer dizer, a juventude é ensinada que para obter um emprego em Moçambique é preciso corromper alguém, que para ser atendido no hospital é preciso amarrar dinheiro na capulana, que nos hospitais não há paracetamol, é preciso pagar, só há paracetamol, é preciso pagar alguém para obter. Então, de fato, está a faltar honestidade na sociedade moçambicana, mas o problema não pode ser resolvido apenas abordando a falta de honestidade. É preciso identificar quais são os exemplos que existem na sociedade e qual é a raiz deste problema. Aliás, os provedores de justiça por natureza em Moçambique têm um papel, em parte, ingrato, porque têm uma responsabilidade meramente de aconselhamento. Diria aconselhamento porque emitem recomendações ciclicamente às instituições do Estado, com base nas queixas e reclamações dos cidadãos, mas as instituições do Estado escolhem simplesmente não tem decisões vinculativas. Não tem decisões vinculativas. E o parlamento, sendo um parlamento controlado, um parlamento sem iniciativa, um parlamento que anda a reboque do governo, muitas vezes não emite posição nenhuma em relação a essas situações. Então, enquanto nós não resolvermos a dinâmica do processo político em Moçambique, criando equilíbrio e, acima de tudo, trazendo a voz dos cidadãos, quer para o parlamento, quer para as instituições democráticas, nós vamos continuar a reclamar a ausência de honestidade e a ausência de uma cultura de Estado ao nível das instituições. Quer dizer, não é um problema recente, não é uma descoberta fenomenal, porque todos nós estamos conscientes de que Moçambique é um Estado altamente corrupto, mas pior do que ser um Estado corrupto, é um Estado que protege os corruptos. Estamos já a acompanhar a situação ainda do Manuel Chang a nível da África do Sul, estamos a acompanhar uma série de protecionismo de casos de corrupção, mas quando a situação é do ladrão de galinha ou de outros atores, já não há presunção de inocência, mostra-se as imagens na televisão e não só. Então é preciso atacar o fenômeno da corrupção a partir da sua raiz, para que efetivamente possamos ter uma agenda real de combate à corrupção, porque a impunidade é um grande combustível para a réplica da corrupção em Moçambique. Muito bem, o provedor da Justiça fala da corrupção em vários setores, dos transportes, na saúde, na educação, na polícia, portanto, em vários setores. Mas diz que o grave é que há também uma situação de injustiça, porque quando se chega aos tribunais onde, efetivamente, o cidadão poderia ter uma situação de aconchego, a situação ainda realiza-se lá em termos de corrupção. Considerando que, acima de tudo, Isaac Chang é advogado de profissão e conhece muito bem os meandros da justiça e diz claramente que os tribunais têm estado a agir de forma corrupta. Alguns juízes, neste caso, já chegou a dar um exemplo de um juiz que recebeu 50 mil meticais para, digamos, favorecer um dado indivíduo. Olha, é um advogado, conhece muito bem os meandros da justiça. Podemos considerar profunda essa situação de dizer que é grave os tribunais também serem corruptos. Mais profunda ainda é a situação do cidadão comum. Quando nós temos este tipo de situação a ser reportada por entidades ou indivíduos que estão no nível em que não deveriam ou estariam protegidos de acompanhar este tipo de situação, não estamos muitas vezes desconsideramos aquele cidadão comum que diariamente nos reporta, quer seja em Coamba, quer seja em Macanga, quer seja em Malema, quer seja em Mugovolas, quer seja aqui em Chibuto, situações recorrentes de criminosos que são, ou de corruptos, que são julgados ou que são entregues à polícia e que depois há sempre aquela velha máxima que nós, a polícia, prendemos, mas o tribunal soltou. Quer dizer, primeiro, muitas vezes não é exercício suficiente de instrução preparatória e de recolha das evidências necessárias para o devido andamento do processo. O segundo processo que enferma é que muitas vezes o IPAS delega oficiais de justiça, paralegais e não só, que não estão comprometidos com a defesa do cidadão. Já assistimos em vários distritos, já fomos reportados em vários distritos situação de cidadãos que foram em paz e o técnico do IPAS perguntou: quanto é que vais pagar para eu efetivamente seguir com o teu caso?
Ou, em outras situações, disse, eu estou muito ocupado, pode ir ao tribunal. Aliás, já fomos reportados situações em que o indivíduo chegou ao tribunal sem nem sequer um técnico do IPAS e o juiz dizia, por simplesmente, temos que julgar este caso, então escrivão, tu vais assinar como advogado da parte, porque tem que constar no relatório, na ata, que houve direito à defesa. Quer dizer, essas situações acontecem com o cidadão comum todos os dias. O cidadão que não tem a capacidade de pagar um advogado, o cidadão que não tem a oportunidade, não tem um conhecimento profundo dos seus direitos, e às vezes até tem um conhecimento dos seus direitos, mas não tem instituições que o protejam, vem todos os dias esta situação. Aliás, mesmo em Coamba, de Justiça. Mesmo em Coamba, reportaram-nos uma situação esta semana de um indivíduo que é acusado pela comunidade de tráfico de órgãos humanos. A comunidade remeteu a queixa com algumas evidências à polícia. A polícia prendeu este indivíduo, no entanto, houve relatos segundo os quais estruturas ao nível governamental foram lá soltar o indivíduo, quer dizer, não foi um processo de julgamento ou um processo de instrução adequado, o processo adequado da lei não foi seguido, mas houve indivíduos que foram determinar a soltura deste indivíduo. Houve uma soltura ilegal. E começou uma caça-bruxas à população que havia denunciado esta situação. Muitos cidadãos estão a ver as suas casas incendiadas, há uma situação iminente de queixas, até de decapitação de cidadãos, ao nível do distrito de Coamba. Em Choco, em Gaza, temos também tido reportagens similares em relação à situação até de roubo de gado, e não só, que cidadãos muitas vezes vão lá meter queixa e vê os cidadãos soltos sem nenhuma justificação. Aliás, é preciso o Estado recordar-se que muitas vezes a violência que parte dos cidadãos é resposta de uma situação do não atendimento das suas necessidades fundamentais. Quer dizer, nenhuma situação justifica a violência e de nenhum momento se pretende incentivar a violência, os linchamentos e não só, mas é preciso o Estado atender os cidadãos, porque é muito difícil para um cidadão viver com a pessoa que criou-lhe danos, quer seja em termos de violação, quer seja em termos de crime organizado, quer seja em termos de corrupção. Quer dizer, os cidadãos que cometem corrupção porque têm o poder também de corromper as instituições, vivem à máxima, soltos e a exercer de direitos e liberdades que, por lei, deveriam alguns deles ser restringidos. Então, a corrupção, de fato, está enraizada, e quando o provedor de justiça faz esta reclamação, não é novidade para a sociedade, porque o antigo provedor de justiça, o doutor Abudo, também fez esta constatação, apresentou publicamente a sua incapacidade para resolver este problema, e aí chama-nos a atenção da necessidade do Parlamento alargar os poderes do provedor de justiça, por um lado, mas também de trazer a justiça mais próxima do cidadão. Por exemplo, nós teve a oportunidade no passado realizar auscultações, conversas comunitárias com o provedor de justiça, na altura doutor Abudo, ao nível distrital, e uma das preocupações do cidadão era a Provedoria de Justiça não tem representações provinciais nem distritais. A Comissão Nacional de Direitos Humanos não tem representações provinciais nem distritais. Os cidadãos não têm canais efetivos para aproximar-se a esses cidadãos, para além de uma linha nacional que é disponibilizada para o cidadão que tem informação, e isto muitas vezes condiciona a possibilidade do cidadão ter acesso à justiça. E depois existe a questão da diferença que existe entre o direito e justiça, que muitas vezes a pessoa pode até ter o direito à defesa, supostamente à defesa, participar de um julgamento, mas que não há um reencontro entre a justiça e os direitos humanos, entre o Estado e a legalidade. Muito bem. Há aqui uma mensagem muito profunda por parte do provedor de justiça, quando diz que se temos tudo para dar certo, o que é que nos falta? Seria uma questão filosófica ou efetivamente uma mensagem política? Eu contornaria a mensagem temos tudo para dar certo, porque eu acho que não temos tudo para dar certo a partir do momento que temos este descompromisso entre o governo e os cidadãos, e acima de tudo temos estas situações de corrupção. Quer dizer, Moçambique é um país rico, é um país com capital humano enorme, mas é preciso proteger este capital humano e é preciso proteger os cidadãos. Então, se nós efetivamente estamos preocupados em ter um Estado que se reencontra com os direitos humanos, estamos preocupados em ter uma sociedade mais justa, mais transparente, mais consentânea com as necessidades do cidadão, então temos que purificar, disciplinar e responsabilizar
aos decisores. Costumamos dizer responsabilizar aqueles que têm a responsabilidade, que deveriam responsabilizar, e fiscalizar aqueles também que têm mandado para fiscalizar, neste caso o Parlamento. Estamos a dizer que temos um Estado em que nós precisamos de pensar políticas públicas mais abrangentes, incluindo o repatriamento de capitais. É uma questão que nós cada vez debatemos mais. Temos muito capital de cidadãos moçambicanos fora do país, muito deles ilicitamente. Aliás, a África perde anualmente 50 bilhões de dólares em fluxo ilícito de capitais para o exterior. Temos, como nós costumamos dizer, muitos dirigentes que quando estão doentes vão ao exterior, quando é para estudar, quando os seus filhos precisam estudar, vão ao exterior, quando são férias, vão ao exterior e só vêm para Moçambique para morrer, como se Moçambique fosse um cemitério. Então é preciso começarmos a repensar que tipo de Estado é que nós queremos, que país é que nós estamos a construir como moçambicanos, se nós queremos efetivamente um Estado que funciona. É preciso que nós tenhamos entidades, um Estado equilibrado, em que o Parlamento é um órgão autônomo, equidistante do poder do Executivo, e o Executivo funciona como um poder que é fiscalizado pelo Parlamento. Temos órgãos judiciais também que funcionam de forma autônoma. Se continuarmos a ter uma situação em que a Procuradoria da Justiça, a Procuradoria-Geral, gasta recursos públicos para defender criminosos, gasta o erário do Estado numa situação em que temos uma série de apertos para defender criminosos, se continuarmos a ter uma situação em que os cidadãos são extorquidos até para financiar campanhas eleitorais sem conhecimento individual, se nós continuarmos com um Estado em que o cidadão não tem poder para defender as suas posições de forma aberta porque teme represálias, nós de fato não teremos um Estado que funcione adequadamente. Então é preciso repensar o Estado em si, trazer essas políticas consentâneas, repatriar todo o capital que está lá no estrangeiro, mesmo que digam que é importação de políticas, o que é bom temos que importar mesmo. Repatriar o capital que está no estrangeiro para financiar setores básicos da sociedade, para que este Estado funcione e para que o cidadão não precise corromper para ter um paracetamol no hospital ou para ter um medicamento básico, para que o cidadão não precise corromper para fazer um parto institucionalizado, para que o cidadão não precise corromper para ter acesso ao transporte, porque hoje em dia até para subir chapa a pessoa tem que pagar ao cobrador ou ao motorista para ter um lugar lá à frente reservado. Então esta situação é um reflexo da sociedade toda corrompida que nós temos, mas que os exemplos de topo são importantes para a purificação de toda uma sociedade. E esta purificação parte exatamente de onde? Da escola, da família, do local do trabalho, da comunidade? Como efetivamente reverter essa situação? A escola, a família, a comunidade, a religião têm papéis fundamentais na educação do cidadão, na aculturação, na salvaguarda de que este cidadão é imbuído de valores. Mas como eu disse mais uma vez, papéis não falam. Se nós tivermos uma escola que ensina valores fundamentais ao cidadão, mas tivermos, por outro lado, o cidadão a ver no seu dia a dia que aqueles valores são para aprender para o papel, para passar de classe, mas que na prática, para ele ter acesso aos serviços públicos, tem que corromper, então nós não teremos efetivamente uma sociedade purificada. Eu creio que uma das medidas importantes é o funcionamento das instituições de justiça. No dia que as instituições de justiça usarem do seu poder de responsabilização, de sancionamento, acompanhado de políticas públicas que garantem a educação do cidadão para a não corrupção, nós poderemos ter uma cidade melhor. Já experimentamos ter ética nas escolas, ter moral e cívica, mas o cidadão sai da aula de moral e cívica e enquanto vai a uma instituição do Estado tem que tratar BI e o BI não sai durante 6 meses até o dia que ele decide tirar algum valor da carteira para pagar. Quando o cidadão é ensinado que tem que ter valores de moral e cívica, mas quando ele quer ter acesso a um terreno, é ensinado que tem que pagar para ter aquele terreno, quando se diz que a terra é propriedade do Estado, eles têm que invalidar tudo aquilo que aprendeu na escola. Mas quando o cidadão vê um outro cidadão que lesou o Estado em bilhões de meticais, com um relatório de dívidas ocultas que é ocultado continua oculto até hoje, com uma situação em que os cidadãos efetivamente não estão a ser responsabilizados, nós estamos a anular tudo aquilo que nós ensinamos às nossas crianças, à nossa sociedade e a nós jovens, porque nós jovens aprendemos também dos exemplos da sociedade. Então a melhor escola para todos os cidadãos, para que a religião tenha valores para ensinar a sociedade, para que a escola tenha valores para ensinar, para que a família tenha valores para ensinar, é o cidadão saber
que ao desenvolver ações corruptas é devidamente responsabilizado e ver ao nível dos mídias, ver ao nível da sociedade que todos aqueles que atrasam o nosso desenvolvimento como país estão a ser devidamente responsabilizados e não estão a enriquecer à custa do Estado e a aparecer como heróis durante o processo de desenvolvimento do país. Muito obrigado, Quitéria Goringana. Agradecemos também a si, caro telespectador, pela audiência. Nos voltamos na próxima quinta-feira com mais um programa Opinião no Feminino. Até lá, fique bem.